Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Bom, vamos fazer a nossa aula de matemática da semana? Bom, primeiro, não se esqueça, dê um pause nesse vídeo, pegue o seu caderno e faz a cabeçalha com letra cursiva, hein? Se você ainda não pegou sua plaquinha na escola, vai até lá pegar, tá bom? Lá tem uma plaquinha com todo o alfabeto em letra cursiva, maiúscula e minúscula, e o seu nome escrito também em letra cursiva, tá bom? Lembre-se, é para escrever local, data, nome do professor, nome da escola primeiro, nome do professor e o seu nome, tá bom? Então vamos lá. Em matemática, a gente vai relembrar um pouco sobre o valor posicional de cada algarismo dentro do número. O que é o valor posicional de cada algarismo? Aqui, por exemplo, nós temos o número 385. O número 385 é formado por três algarismos, certo? Cada algarismo dentro da sua casa terá um determinado valor. Se a gente escrever aqui em cima, bem no nosso imaginário, unidade, dezena, centena, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Que o algarismo 3 está na casa da centena e por isso ele vale 300. O algarismo 8 está na casa da dezena e por isso ele vale 80. E o algarismo 5 está na casa da unidade e por isso ele equivale a 5. Ok? Tente achar o valor posicional de cada um dos algarismos do número 5.837 e o valor posicional dos algarismos dentro do número 12.645. Um conjuntinho a cada 3 algarismos formam uma classe numérica, tá? Então, aqui a unidade de centena simples. E aqui já temos unidade e dezena de milhar, ok? Então, para você ler o número, você começar a contar 3 de trás para frente e fazer um pontinho. Aí você vai ver que vai ficar o número 12, que é 12.645, ok? Então, tem que escrever aqui o valor posicional de cada um dos números, tá? Lembrando que a unidade, dezena, centena, simples, depois unidade, dezena, centena de milhar, e assim sucessivamente, ok? Já na questão número 2, você irá decompor os números. O que é decompor os números? Você vai escrever os valores em soma, de acordo com o valor posicional de cada algarismo. Então, por exemplo, aqui, 12.645. Esse 10, esse 1 está na casa da dezena de milhar, então ele é 10.000. Mais quanto? 2 na unidade de milhar. 10.000 mais 2.000, para formar 12.000, certo? 10.000 mais 2.000, 12.000. E agora, o 6 está na centena, então são 600. O 5 está na dezena, então são 500. E o 4 está na unidade, é só 4 mesmo, tá bom? Sempre que você for decompor os números, fazer qualquer coisa que está com dúvida do valor posicional de um algarismo, basta você contar 3 quadradinhos, 3 números e colocar um pontinho no meio do número. Que aí, que ficar para cá, você sabe que é milhar, e o que ficar para cá, você sabe que é algarismo simples, ok? Centena simples, dezena simples, unidade simples. Não mais de milhar, milhão ou o que for, tá? Então, aqui, por exemplo, 975. O 9 está na centena, são 900. Mais, eu estou decompondo, o 7 está na dezena, então são 70. Então, são 900 mais 70 para fazer 970. Aqui é 975, faltam
5 algarismos, essas 5 unidades aqui, desse algarismo. Então, são 900 mais 70 mais 5. Porque se ele está na unidade, ele vale por 5 mesmo. Tá bom? Então, tenta agora calcular esses outros para mim, por favor. Se qualquer dúvida que tiver, basta me chamar, me procurar, tá bom? Dá um pause aí no vídeo e tenta completar. Agora, na número 3, você vai fazer o oposto. Na número 2, você pegou o número inteiro e foi decompondo ele. Agora, você vai fazer o contrário. Você vai compor os números que estão ali em decomposição, tá? Então, 600 mais 10 mais 9. São 619. Ok? 900 mais 40 mais 3. 943. E um algarismo para representar cada uma das classes numéricas, tá? Nunca pode ser mais de um. Não, já muda a classe. Bom, depois de um pause no vídeo para poder terminar de fazer as questões, vamos fazer a número 4. Segue o gráfico da pesquisa sobre as cores preferidas da turma do quarto ano. Azul, amarelo, vermelho, verde, preto e branco. E aqui, os dados numéricos está contando de 2 em 2, ou seja, do 0 ao 2, 2 ao 4, do 4 ao 6. Ou seja, se nessa distância aqui tem 2, se eu acabar 1 aqui no meio, é porque tem 1. Metade de 2 não é 1, você pegar 2 e dividir no meio. Vai ficar um para cada lado, um para cá e um para cá. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou, toda vez que parar das números no meio, eu vou dividir para que eu consiga identificar que número que é ali no meio, tá? Então, aqui. Qual é a cor preferida da turma do quarto ano? Azul, amarelo, vermelho, verde, preto ou branco? Depois. Qual a cor os alunos do quarto ano gostam menos? Qual cor teve menos votos? E quantos alunos preferiram a cor amarela? Atentem-se onde está parando a cor amarela, tá? Depois, quantos alunos votaram na cor preta e na cor branca? Então, olha no preto, quantos votaram? E depois, olha no branco, quantos votaram. Ok? Esse não é difícil, né? Nem precisa fazer conta. Agora, de acordo com este gráfico, vocês vão preencher essa tabela, colocando os dados de cada uma das cores que estão representadas nesse gráfico dentro dessa tabela, tá? Então, você vai olhar ali. Azul. Quantas pessoas escolheram azul? 4. Vem aqui e coloca 4. Amarelo, a mesma coisa. E assim por diante, tá bom? Bom, depois de feito isso, vocês conseguem dizer o total de alunos, mais ou menos, que fizeram parte dessa pesquisa? Quantos alunos participaram? Então, conta quantos alunos de fato participaram da pesquisa. Conta lá e anota aí no espacinho, por favor. Tá bom? E aqui na questão 5, para finalizar, nós temos algumas operações, tá? De menos, de mais, para poder pegar um treininho de muito tempo treinado. Aproveitar para fazer as continhas aí, treinar um pouco. Se possível, copiar no caderno essas continhas para poder resolver, para você ter mais espaço para resolver, inclusive olhar melhor a questão da posição, se está de unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e etc. Tá bom?
Bom, após as continhas de soma e subtração, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham conseguido fazer, espero que tenham entendido claramente, tá bom? Todas as questões. E precisando, eu estou aqui, tá bom? Pode me chamar. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.